Sobre a segunda questão, eu não sei se a posição das igrejas sobre os calcanhares não sei muito bem a história da posição, mas recordo que... Fora isso era um termo, não é? Para isso, sim, seguir, mas na tradição cristã, a meditação está presente desde os primeiros séculos, está presente nos padres da Igreja, autores como João Clímaco, Evagrio Póntico, do século IV, fazem referência, portanto, à meditação, que hoje se chama meditação cristã, e aconselham uma posição que é, de facto, uma posição de joelhos, por uma questão de humildade, porque se está perante Deus, e com a coluna curvada e o rosto dobrado sobre, de algum modo, o queixo e o próprio peito dobrados sobre o ventre. Ora, por ser fundamentalmente uma postura onde somos convidados à experiência da humildade, também no sentido de estarmos mais perto do lume, estarmos mais perto da terra. Mas hoje, quando a meditação cristã foi relançada pelo John Maine e hoje continuado pelo Lawrence Freeman, ou ao contrário, Lawrence Freeman continuado pelo John Maine, eles verificaram precisamente, porque conheceram também as técnicas de meditação orientais e verificaram que a postura da coluna direita era muito mais conducente a uma clareza mental, a uma lucidez da consciência. E então, neste momento, a meditação cristã prescindiu dessa postura curvada e pratica-se muito simplesmente numa cadeira. Quando diz clareza da mentalidade, em termos da consciência, em termos de irrigação sanguínea, na tal conceito ergonómico, ou é outro? É outra questão. Pronto. A Comunidade Mundial para a Meditação Cristã, que hoje é uma comunidade que existe dentro da própria Igreja Católica, foi fundada pelo Lawrence Freeman, que inicialmente teve contacto com a meditação da Índia. E ele tomou contacto com esse dado da cultura indiana, que falta em geral à nossa cultura ocidental, que é de haver uma mediação entre o corpo e a mente, ou o corpo e o espírito, que é a energia. A energia, o prana indiano, o lung tibetano, o chi ou o ki chinês, que supostamente circula em canais sutis do nosso corpo fisiológico profundo, não é? Da nossa fisiologia profunda, e que quando a circulação de energia é desimpedida, isso dá lugar a estados mentais e emocionais mais harmoniosos e a uma compreensão mais clara da natureza da realidade. Portanto, é impossível compreender, a meu ver, a cultura indiana e as culturas orientais sem termos consciência deste elemento de mediador que é a energia entre o que nós designamos ocidentais como a mente e o corpo. Então, a Comunidade Mundial para a Meditação Cristã introduziu, em função dessa consideração, uma ou outra postura que não é tradicional, mas que neste momento se pratica, que é a postura em que a coluna deve estar bem direita, tal como as tradições indianas e orientais em geral. Portanto, é isto que... Agora, obviamente, os fiéis que não estão a meditar na Igreja continuam a praticar uma postura genuflexão, postura inclinada, etc., que é uma postura também de devoção, de dedicação. Também existe nas tradições orientais o convite à inclinação como forma de respeitar ou reconhecer o divino, o sagrado no outro. Não é? Bom, a sua última questão era... Estava a passar à escrita. Bom, se é um tentar categorizar e para um ocidentalizar o pensamento, digamos... Não se pode dizer agora fugir da oralidade. Tudo é ocidental ou tudo é uma ocidentalização. A invenção da escrita não é ocidental. Se parece no Próximo Oriente. É claro que quando surgiu a escrita, muitas pessoas imediatamente viram com alguma preocupação, eu recordo o próprio Platão, não é? O surgimento da escrita, porque quando existe a possibilidade de registrar por escrito, seja informática, seja de outro modo, enfim, o nosso conhecimento, a nossa informação, nós também corremos o risco de mais facilmente o esquecer, porque demitimos de o memorizar, de o ter constantemente acessível dentro de nós mesmos, não é? Na mente e no coração, e contarmos sempre que há um suporte físico ou virtual que nos permite ter acesso a essa comunicação, a essa informação. E com isto nós, de algum modo, ficamos dependentes de uma informação cujo suporte material se tornou exterior a nós mesmos. Ora, no outro sentido, não, as culturas tradicionais, como a cultura indiana, onde se gosta de um filho brahma que passa 12 anos a memorizar todo o corpo dos Vedas, de modo a tê-lo sempre disponível dentro de si. Isso ainda hoje acontece nas várias tradições espirituais vivas, não é? Onde há um convite a que a cultura oral não ceda à cultura escrita. Porque a cultura oral, a comunicação oral, como estamos a ter agora, também permite, enfim, uma outra forma de comunicação que não é só comunicação, é também comunhão presencial, que permite ver-nos uns aos outros e colocar questões e dar respostas. Ao passo que um livro é como que, enfim, um
um parceiro mudo. Eu não posso interrogar um livro, só posso interrogar a mim mesmo acerca do livro. Mas assim, aos meus companheiros aqui nesta mesa, a todos os presentes, eu posso interrogar e podemos dialogar vivamente. E um dos sintomas, a meu ver, de uma certa degenerescência da cultura, não só ocidental, mas global, é que nós estamos a perder esta capacidade presencial de falarmos uns com os outros. Quando muito hoje falamos através do Facebook, ou através do mail, ou através de SMS. Mas há aqui também uma qualidade energética do relacionamento humano que se está a perder. E muito haveria a dizer sobre isto. Portanto, nesse sentido é um ocaso, mas não é só ocidental, é global. Pedro? Eu teria uma questão para cada um, talvez começar pelo João Carlos Correia, que não tem estado a responder tanto. E como professor de yoga, estou lá a cumprimentar a sua exposição. Bem que tenha aparecido aí 2 ou 3 pontos que eu gostaria de focar um bocadinho, que não me parecem os mais acertados. Nomeadamente, no começo, considerou que a palavra Chitta definiria a consciência. Os Yoga Sutras de Patanjali, primeiro Yoga Sutra, Yoga Chitta Vritti Nirodha. Mas aí ela não significa a consciência. A consciência é o que está por detrás e que depois, no segundo, é considerada como emergente, desde que haja a tal interrupção das vaias de pensamento, e, portanto, Chitta é considerado um pensamento. Esse é um ponto que me parece que é importante, porque, de facto, tanto a sua comunicação como da comunicação do Paulo não me pareceu que se tornasse muito presente a necessidade dessa prática constante e essa capacidade de distinguir a mente e a consciência. E, no fundo, essa última citação que acaba por oferecer-nos desse australiano acaba por nos colocar de novo face a uma mente, no fundo, limitadora e que está bastante longe da mente, dos vários níveis da mente indiana. Portanto, na mente indiana, e como falou há bocado até, naquele texto Mahabharata, da mente não manifestada ou manifestada, ou da mente suprema, ou da mente intuitiva, portanto, há todos esses aspectos e, portanto, parece-me que esse texto final é um texto um pouco redutor, um pouco demasiado ocidental e racionalista. Também me pareceu que aquela citação que fez daquele senhor inglês sobre o Sankhya, também a caracterização das 3 gunas que apresenta no fim, como bondade, energia e paixão, é uma forma bastante condicionada e limitadora da riqueza, dessa possibilidade de interpretarmos melhor as causas da violência, as causas da diferença, etc. E que aí aparece de uma forma demasiado moralista. Estes seriam os aspectos principais do questionamento, não é? Portanto, também considerar um bocadinho que o yoga, se bem que tem uma parte ligada com o Sankhya, uma grande parte do yoga é o Yoga Vedanta. Portanto, estive na Índia e vivi lá 2 anos e meio, estive a aprender o Yoga Vedanta e conheci os outros também, e, portanto, essa componente de Yoga Vedanta é muito importante e, de facto, a busca é sempre de uma prática pela qual a mente, sendo harmonizada, através das práticas que o Paulo realça, em que há uma consciência da energia, em que se deixa de ser uma energia suposta, mas é uma energia que é sentida e que é vista como o corpo espiritual, que é o corpo intermediário, nos despertarmos, então, o tal acesso, seja à mente intuitiva, nós poderíamos dizer hoje o campo de informação em termos quânticos, seja ainda aos níveis mais elevados do espírito. Isto seria o que eu tinha a contribuir para enriquecer a sua comunicação. Em relação ao Paulo, muito simplesmente, também me parece que talvez haja um bocadinho de um radicalismo, numa exaltação tão grande do mindfulness e de uma depreciação das posições simbolizadas na melancolia e no Vedanta. O pensamento ocidental, como o indiano, como o budista, como todos eles, o pensamento produziu grandes obras. Certas intuições obtidas na contemplação
são depois pelo pensamento aprofundadas e relacionadas e, portanto, por de uma forma tão radical ou tão dualista a figura do Dante, do anjo, da melancolia, sabendo nós toda a tradição, o Marcelo Ficini e de outros sábios que eram seres com essa melancolia, que era essa melancolia que, de certa forma, tinha várias dimensões e que os projetados para essa luz, que não tem que ser forçosamente uma luz local. E, por outro lado, quando o Rodin, o Dante, toda a riqueza da Divina Comédia e toda a riqueza dos Cavaleiros de Amor e o Segredo do Amor, portanto, todo esse tipo de resultados de uma combinação dessa, aí acho que também estarás de acordo, entre a capacidade de se meditar e contemplar não apenas chegar a esse nível tão mitificado de uma indiferencial, que nós abordamos, a pessoa, a mensagem, esse avismo do poder ser e querer, mas que de facto tem outros níveis mais próximos de nós e que nós conhecemos e cartografamos através da nossa experiência, podemos ir dando passos nesse sentido de harmonização entre o corpo, a mente e o espírito. Portanto, isto são o meu contributo. Muito obrigado pela tua intervenção e pelo enriquecimento que trouxe em relação aos conceitos apresentados. Eu gostaria de só um ponto, ainda antes de responder concretamente às tuas questões, chamar a atenção de que a escola do Samkhya é uma escola muito influente no pensamento indiano, na história do pensamento indiano, tem, no entanto, raízes de algum modo obscuras. Se nós olharmos para os textos do Samkhya, nós encontramos um conjunto de vocabulário que pouco tem a ver, por exemplo, com determinados conceitos que eram centrais na Índia, nomeadamente no Vedanta, nomeadamente estou a pensar, por exemplo, na relação entre Brahman e Atman, que não se encontra esse tipo de terminologia, como também não existe qualquer reflexões sobre a origem divina do universo, que é claramente uma escola em que a questão do divino não se coloca, e tem, de facto, uma terminologia diferente, para quem, no fundo, a dimensão da gnose, podemos dizer, no sentido de conhecimento, é cultural e essencial. Pode-se dizer que o yoga de Patanjali é precisamente mostrar que, provavelmente pelo conhecimento, não se conseguem obter, no fundo, os objetivos centrais que essa mesma escola tem. E o objetivo central dessa escola é dissociar-se, por um lado, aquilo que podemos chamar de uma consciência purusha, uma consciência que é testemunha, que é a consciência que, no fundo, está presente a mover em todas as práticas meditativas, espero não estar a dizer asneira, ou alargar e ampliar deste modo, mas uma consciência que é testemunho do que está a acontecer, que é essa atenção plena ao que se está propriamente a realizar. Este é um primeiro plano que é, no fundo, salientado. Agora, respondendo diretamente às questões colocadas, eu não vejo qualquer erro, mas na minha visão, em traduzir Chitta ou Chitta por consciência, nomeadamente no contexto do Yoga Sutra de Patanjali. Na medida em que aquilo que se exige é fundamentalmente uma grande capacidade de concentração da consciência, ou seja, a consciência tem que estar concentrada, ela não pode estar dispersa, ela deve estar concentrada como forma precisamente de remover todo esse turbilhão que envolve, no fundo, a própria experiência natural.